Olá para você que está assistindo a mais uma aula nossa do nosso seminário de teologia. Essa vai ser uma aula sensacional, estamos em nossa aula 191, quase encerrando esse módulo de espiritualidade cristã. E se você não assistiu a última aula, pausa essa aula, volta na última aula para você poder assistir, porque está sendo um tempo maravilhoso de aprendizado na presença de Deus. Prepara aí a sua Bíblia, o seu caderno para você fazer suas anotações. Não esqueça disso, você não vai lembrar de todas as aulas na sua memória. Eu sei que a sua rotina é bem puxada, tem muita coisa para você pensar, muita coisa para você fazer. Então, às vezes, acabamos esquecendo. Mas, separa esse momentinho para você poder aprender mais sobre Deus, sobre essa maturidade cristã. Amém? Nessa aula vamos falar sobre a simplicidade e a confiança em Deus. Nós vivemos em uma era, vivemos em um tempo de excesso, de pressa, de distração, e a cultura moderna valoriza muito a acumulação, o consumo excessivo e a aparência. Nesse cenário, a espiritualidade cristã ela nos convida a um caminho oposto, o caminho da simplicidade e da confiança em Deus. Isso é algo que hoje em dia é muito mal compreendido, às vezes entre os cristãos e às vezes até fora de dentro da igreja, quando o mundo olha para os cristãos. A simplicidade aqui na tradição cristã não é pobreza, mas liberdade. É liberdade do domínio das coisas, liberdade para viver com propósito, liberdade para descansar em Deus. Richard Foster, por exemplo, define a simplicidade como uma vida unificada sob a direção de Deus, em que os bens materiais são usados sem serem adorados. Jesus declarou em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essa afirmação é um chamado à prioridade espiritual, a um propósito muito bem estabelecido. E quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, tudo o mais é reorganizado, inclusive nossas necessidades, nossos desejos, nossas posses, nossos planos. Na teologia reformada, João Calvino, que afirmou que a verdadeira mortificação da carne começa pela renúncia ao supérfluo, para que o coração esteja mais disponível a Deus. A simplicidade, portanto, não é a ausência de bens, mas a presença de um coração centrado em Deus. A confiança, por sua vez, é o abraço da fé que repousa na providência divina. A confiança nos livra da ansiedade e nos livra da falta de segurança que o materialismo oferece. Como Paulo escreveu, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele escreve isso na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. Nessa aula eu quero conduzir você a repensar o estilo de vida, a reorganizar prioridades, a cultivar uma espiritualidade mais leve, livre e centrada na suficiência de Deus. Eu sei que nós hoje valorizamos muito o ter. Valorizamos talvez o excesso de roupas caras, excesso de dinheiro acumulado para podermos ter cada vez carros melhores, casas melhores, celular melhores e tudo na nossa vida, nossa volta exterior vai melhorando. Às vezes até nossa aparência com as cirurgias caras que nós temos hoje. Mas a parte interior, ela não consegue ser mudada, ela não consegue ser preenchida, não importa o quanto de dinheiro você tenha. O dinheiro, muitas vezes, ele vai te dar uma sensação de alegria momentânea, mas algo que quando você se acostuma, passa, é passageiro. Nós vemos, por exemplo, quando, não precisa ir longe,
Mas uma pessoa compra um celular novo, independente de qual seja. Na primeira vez, quando ela abre aquela caixa, aquele celular é maravilhoso e ela quer cuidar e ela pega aquele celular, ela coloca até num bolso diferente da chave do carro para não poder arranhar o celular. E passa um tempo, passa um mês, alguns meses e você acostuma. E aquele celular você trata de qualquer jeito. Você não pensa mais onde você vai colocar. Talvez o celular está todo arranhado, todo quebrado, mas não é algo que te importa mais. A mesma coisa é com uma pessoa quando ela compra um carro lindo. Existe um tempo ali que aquele carro pode até trazer uma sensação de felicidade. Pode até parecer que está preenchendo algo, que está maquiando ali aquele buraco que ela tem no coração dela. Mas chegará um tempo que aquele carro não vai mais poder trazer essa sensação. Nós nos acostumamos com tudo, mas existe uma alegria ali na simplicidade que nós não vamos nos acostumar. Algo que apenas Deus pode nos proporcionar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nesse versículo, aqui Jesus estabelece uma hierarquia espiritual. E o reino, aqui em primeiro lugar, e o resto, ele acrescenta ali que depois do reino, todo o resto será acrescentado. O que Jesus nos mostra aqui nesse versículo é que quando colocamos o reino em primeiro lugar, todas as outras camadas, todas as outras coisas que nossa vida precisa, elas são automaticamente reorganizadas. O que eu defino aqui sobre simplicidade, aqui lendo esse versículo, o conceito de simplicidade, é que é muito mais do que viver faltando, do que viver sem dinheiro, do que viver sem bens. Não é isso. Mas é uma reorganização da sua prioridade. Qual tem sido o seu propósito de vida? O seu propósito de vida será que tem sido conseguir vários relógios caros, um Rolex e não sei o que, conseguir carros melhores, roupas melhores, ou tudo isso é só uma consequência do seu trabalho? Será que o seu propósito de vida tem sido conseguir computadores melhores e coisas melhores, ou o seu propósito de vida está muito além do que esse mundo pode oferecer a você? Está muito além do que o dinheiro pode comprar? Está em algo que você está construindo na eternidade? É isso que eu quero que você pense. Aqui nós vemos também sobre a libertação do materialismo, sobre viver com contentamento e gratidão. O materialismo, ele é a grande prisão invisível da nossa geração. Ele nos convence que precisamos de mais, que mais coisas, mais conquistas, mais aparência para sermos felizes. A espiritualidade cristã, em contrapartida, nos convida ao oposto, a viver contente em todo o momento, seja no pouco ou seja no muito. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 6 a 8 diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Eu me lembro de um empresário muito rico que a gente conheceu, eu e minha família conhecemos. Meus pais foram viajar comigo e com a minha família, né, toda. E esse empresário foi com a gente, nos encontrou lá por coincidência. E ele era muito rico, mas você via um olhar de tristeza enquanto ele falava sobre a vida dele. Você via que, não importando tanto de dinheiro que ele tinha, ele sempre tinha uma necessidade de guardar, uma necessidade excessiva de guardar, como se amanhã algo fosse faltar. E não importava o quanto dinheiro ele ganhava, quanto dinheiro ele conseguia, quantos imóveis e empresas ele abria ou imóveis que ele comprasse. Ele sempre tinha essa necessidade excessiva de guardar. E eu lembro que o meu pai olhou para ele naquele dia e falou: olha, nada você trouxe para essa vida e nada dela você vai poder levar. Eu sei que o dinheiro, ele traz
uma sensação de prazer ali momentânea. Mas nós precisamos entender e estabelecer essas prioridades que nada nessa vida nós vamos levar. Absolutamente nada. A libertação do materialismo começa com a consciência de que Deus é suficiente. Nós, quando cremos que Ele cuida de nós, o medo da falta perde o poder. A cobiça é vencida. O contentamento não nasce da abundância, mas da compreensão de que já temos o que mais importa, Cristo. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você pode planejar e falar assim, não, Samuel, mas daqui 1, 2 anos, pelos meus cálculos aqui, eu vou conseguir tantos milhões e eu vou ser muito rico, minha empresa vai dar certo e quando eu chegar nesse nível, eu vou me contentar. Não. O contentamento não nasce da abundância. Esse nível de contentamento que eu estou falando, algo espiritual, algo que apenas Cristo pode te proporcionar, nasce da compreensão do que mais importa. Cristo. E apenas Ele. Por que você tem vivido? O porquê você está vivo hoje? A sua vida tem sido o quê? O contentamento, ele é uma arma ali contra a inveja, ele é uma arma contra a ansiedade, contra a idolatria, contra a ingratidão, porque muitas vezes, quando não estamos contentes com o que nós temos, nós sempre vamos achar na internet, cara, esse celular que nós podemos achar muitas pessoas ricas e milionárias e bilionárias e pessoas tão ricas que sempre quando olharmos para ela, vamos invejá-la, vamos desejar ter mais. Talvez é a ansiedade de temer que nós não tenhamos o suficiente e que nós precisamos sempre de mais. E talvez você queira 1 milhão e quando você tiver 1 milhão, você vai ver que 1 milhão não é o suficiente, você queira 10, 100, 1 bilhão. Talvez a idolatria, de confiar mais nas nossas posses, mais nos contatos que nós temos, dos empresários milionários, das empresas que podem nos ajudar e confiar nisso muito mais do que em Deus. Talvez da ingratidão, de você esquecer tudo o que você tem, a comida que você tem na mesa, a coisa mais simples que seja. Eu e a minha família, quando fomos ali na viagem, ali para o Malawi, na África, nós voltamos com uma outra visão. Meus pais já tinham ido para o Paquistão, mas isso foi uma transformação mais pessoal minha. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, que eu saí dessa bolha que às vezes nós vivemos, para poder enxergar realmente o que tem ali fora. E ali no Malawi, eu aprendi a dar valor ao pouco que nós temos. A um pão que você pode comer de manhã, a um carro que você tem para andar, a uma moto que você tem para andar, a uma cama que você tem para dormir. Talvez um ar-condicionado que você tem onde você trabalha. Tudo isso nós precisamos dar valor. Deus nos chama a um lugar de gratidão e nós não podemos nos esquecer de tudo que Ele já nos proporcionou. Martinho Lutero, ao falar da cobiça, escreveu: tudo aquilo que prende nosso coração, em que confiamos, e isso é de fato o nosso Deus. Assim, quando acumulamos sem necessidade, quando compramos sem propósito, quando gastamos para impressionar os outros, vivendo sempre para impressionar, para ter elogios e olhares, enfim, estamos dizendo com nossas ações, não confio que Deus cuida. Você talvez não mostre com seus lábios, com as suas palavras, quem é que você confia, mas talvez a sua vida já tenha mostrado isso, sem você precisar falar nada. Nós precisamos confiar em Deus. E o que é confiar em Deus? Confiar em Deus é renunciar ao controle e descansar nas mãos daquele que governa todas as coisas. É trocar a ansiedade pela oração. É reconhecer que Deus vê, Ele sabe, Ele cuida e provê, mesmo quando o cenário diz o contrário. Confiar em Deus é viver com a convicção de que tudo o que Deus retém ou concede é para nosso bem eterno, como é nos mostrado ali em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. João Calvino, por exemplo, ao tratar da providência divina, ele afirmou:
nada acontece senão por ordem do Senhor. E tudo o que ele faz é para conduzir os seus à salvação. João Calvino era alguém que tinha muito bem estabelecido ali essa ideia de providência divina. Nós vemos isso quando vamos entrar na soteriologia para estudar o calvinismo. Nós vemos que algo que ele dá bastante ênfase ali naquela visão é essa questão da providência e da soberania divina. Então, precisamos entender que tudo que Deus faz, seja quando Ele dá ou seja quando Ele tira, quando Ele retém, é para conduzir os seus à salvação. Tem um propósito muito maior, que talvez nós não enxergamos em nossa limitação agora, mas nós podemos ver lá na frente. E talvez quando passar o tempo e quando tudo acontecer, você vai olhar para trás e falar, realmente, existia um propósito para tudo o que Ele fez. Talvez isso já tenha acontecido na sua vida, então tente trazer a memória, tente lembrar muitas vezes o não de Deus e veja onde você está hoje, veja o porquê daquele não. Encontre um sentido, um propósito nisso. Nós temos na Bíblia exemplos de simplicidade. Nós vemos João Batista, por exemplo, que ali em Mateus, no capítulo 3, versículo 4, é mostrado que ele vestia roupas feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. João não buscava status, conforto ou aplausos. A sua vida simples reflete a mensagem radical. E era uma vida radical. E isso reflete exatamente a sua mensagem. O profeta ali, ele é muito mais do que a pessoa que fala apenas com as palavras. Mas quando ela fala a mensagem, ela se encarna naquela mensagem. João Batista mostrou muito bem isso. Ali, ele não só pregava, mas ele não pregava uma mensagem radical, mas ele se encarnou e na sua vida ele mostrava essa mensagem radical. Um arrependimento e preparação para o reino. Ele vivia com pouco, mas carregava uma grande autoridade espiritual. João Batista, ele é um exemplo sobre o que significa viver no simples, o que significa estabelecer as suas prioridades. Eu não estou falando que você precisa se mudar para um deserto e comer gafanhotos e mel, não. Mas, assim como João Batista, nós devemos entender que nossa prioridade está muito acima do que esse mundo pode oferecer. Nós vemos também isso em Jesus, é claro, na sua humildade ali. Jesus viveu com um propósito, não com excessos. Ele valorizava as pessoas mais do que as posses. Nós vemos isso também nos cristãos ali na igreja primitiva. Os primeiros cristãos viviam em comunidade. Eles partilhavam o bem e cuidavam um dos outros. Se na casa de alguém faltava uma xícara de arroz, eles encontravam ali na comunidade alguém que podia dar essa xícara de arroz. Eles muitas vezes viviam no pouco, mas eles viviam entendendo que o que eles têm ali em Cristo Jesus era o suficiente. E ali nós temos uma referência. Nós vemos ali nos cristãos, ali na igreja primitiva, uma fé referencial para nós. Pessoas que nós devemos nos inspirar. Martinho Lutero, por exemplo, destacou que o evangelho não destrói os bens materiais, mas os coloca no devido lugar, servindo ao reino e não ao ego. Eu oro para que as suas prioridades sejam restabelecidas, se necessárias, e que ele seja sempre o primeiro, que o reino seja sempre o primeiro, que o nome dele, glorificar a ele e servir a ele esteja sempre em primeiro lugar, mais do que pessoas, mais do que posses, mais do que aplausos que alimentam o nosso ego. A simplicidade cristã não é um chamado à escassez, mas à liberdade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu te aguardo na próxima aula para mais uma aula do nosso seminário de teologia. Deus abençoe.